mas a falar também da parte cultural do Concelho de Évora, que também nos últimos anos tem sido bastante forte, com várias apostas, vários eventos que a Câmara Municipal vai organizando. É importante também dar boa cultura no Concelho de Évora. Eu diria que, antes de mais, garantir a dimensão cultural e o acesso à cultura. Eu julgo que hoje cada vez mais se percebe que não se pode gostar daquilo que não se conhece. E a cultura tem um pouco isso, tem que se conhecer para se poder gostar. Quer dizer, se eu não tenho teatro, não tenho oferta de teatro, se não ofereço teatro, as pessoas não podem gostar de teatro. Se eu não ofereço determinados tipos de música, ou ofereço apenas um tipo de música, as pessoas só gostam daquele tipo de música. Se eu tiver a possibilidade de oferecer vários tipos de música, vários tipos de teatro, enfim, das várias artes, naturalmente que eu a pouco e pouco terei a possibilidade de ir criando públicos, de ir criando o gosto por aquela arte ou por outra arte. Pronto. E, portanto, esse é o trabalho que cabe, a meu ver, ao Estado e aos municípios fazer, que é, digamos, salvaguardar a cultura e, de alguma maneira, garantir que, do ponto de vista público, há investimento na cultura que permite o acesso dos cidadãos à cultura. E tem que garantir também que as associações, os movimentos, os artistas, os criadores têm condições para poder exercer a sua criação. E por isso nós somos daqueles que defendemos que no Orçamento de Estado deveria haver, no mínimo, uma verba de 2% para a cultura, e continuaremos a defender isso. E o próprio município tem feito investimentos importantes ao nível da cultura. E, portanto, é essa a orientação que temos, e nós temos um conjunto vasto de associações culturais, de criadores, em Évora e no Alentejo, mas ainda que seja um conjunto vasto, é um tecido débil. E é um tecido débil porquê? Porque, do ponto de vista da sua sobrevivência, tem sido muito difícil garantir, sobretudo do ponto de vista económico e financeiro, a sua sobrevivência. A Câmara tem vindo, digamos, a aumentar os seus apoios, mas os apoios são insuficientes. Também é verdade que temos conseguido nos últimos anos um maior apoio para o Alentejo e para Évora, através do Ministério da Cultura, em particular dos concursos da Direção-Geral das Artes, e isso é positivo. Mas esse é o caminho que tem que continuar, e não pode ser apenas um caminho que acontece no ano e não acontece no ano seguinte. Tem que ter aqui uma linha contínua que garanta, digamos, a sustentabilidade dos projetos a vários anos, para evitar, naturalmente, que as pessoas estejam sempre com o credo na boca, os artistas, sem saber o que é que lhes vai acontecer, claro, no mês a seguir ou no ano a seguir. E, portanto, isso é algo que o Estado tem que garantir, e que as câmaras têm que também contribuir isso. Nós estamos a fazer esse caminho em Évora e precisamos, naturalmente, de continuar a fazê-lo, e a Capital Europeia da Cultura tem, um dos objetivos é exatamente o fortalecimento do tecido cultural que temos em Évora, da diversificação da oferta cultural, e deixar um legado para o futuro de instituições que permitam que, digamos, a cultura seja ampliada. Falámos aqui do Centro Nacional de Dança Contemporânea. Queremos que seja criado em Évora, que fique sediado em Évora, que é um centro nacional, e que, digamos, poderá dar aqui um incremento significativo à área da dança. Ou, por exemplo, a criação do Centro de Música Polifónica de Évora. Évora tem uma tradição enorme com a música da Sé de Évora, que influenciou a Europa, e, portanto, é importante que essa música seja conhecida e possa voltar a ter alguma influência na Europa, porque quando se conhece, há imensa gente interessada a esse nível. O Éborai, por exemplo, faz as jornadas de música, que têm feito uma divulgação enorme, digamos, desse espólio absolutamente formidável que Évora tem, e que o país tem, porque é um espólio do país. E, portanto, queremos criar uma escola de teatro em conjunto com uma grande instituição da Suíça, das mais conceituadas em termos mundiais, que permita ter aqui um teatro, eu diria, pós-estudos das escolas de arte, etc., com uma diferenciação própria, e que poderá ficar sediado em Évora, aliás, na própria Casa dos Bonecos. Temos esse projeto preparado para poder avançar. Portanto, o que queremos é
por um lado, fortalecer o tecido cultural que temos em Évora e no Alentejo, e criar novas ofertas culturais, novas estruturas culturais que possam ser um legado para o futuro, não apenas para Évora, não apenas para o Alentejo, mas para o país. Esse é um trabalho que está a ser feito e que iremos continuar a fazer. Depois de falarmos da cultura, passamos o nosso tempo voa e já vamos com mais de 1 hora de conversa e ainda temos muito para falar. Avançamos para as obras e outros investimentos que possa referir. Este ano, Évora tornou-se a primeira cidade a ter a sua rede de transportes completamente elétrica. Esta podemos dizer que foi uma vitória ambiental. Sem dúvida. Eu gostaria de salientar que Évora foi das primeiras cidades, foi uma cidade pioneira na construção da Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas. Participámos com mais 20 municípios, os primeiros municípios em Portugal que definiram estas estratégias, e quando discutimos estas estratégias apontámos vários caminhos para podermos adaptar-nos às alterações climáticas que aí estão, e julgo que toda a gente hoje percebe que temos aí alterações climáticas fortes. Uma das hipóteses era exatamente poder vir a ter um dia uma rede de transportes públicas elétrica. Bem, quando lançámos a nova concessão, fizemos um estudo e não era possível, porque não havia condições tarifárias para se conseguir essa solução. Felizmente foi possível, através do Fundo Ambiental, cá está, uma política governamental que apoia este tipo de situações, foi possível que trabalhássemos com o concessionário no sentido de que toda a frota fosse já elétrica. Isso é uma grande vitória para Évora, eu diria para Portugal, mas aqui a Évora aparece como um farol a dizer é possível, temos é que trabalhar em conjunto para conseguir esta situação. E cá temos a frota elétrica em Évora. Em termos ambientais, outra obra que também vai nesse sentido é o do edifício da Câmara Municipal, onde até as telhas, digamos que recolhem a luz solar para produzir energia. Esse é outro projeto diferente e muito, muito interessante. O projeto não é apenas o projeto base, é de recuperação do edifício, porque o edifício estava em muito mau estado, e portanto nós pretendemos recuperar sobretudo a cobertura do edifício. Ainda não é todo o edifício exige mais investimento, mas recuperar a cobertura do edifício, que é aquilo que protege o edifício. E resolvemos juntar-lhe um outro projeto de grande dimensão, que Évora tem, que é o Positive, que é um projeto internacional em que Évora e a Câmara de Alkmaar, na Holanda, são os líderes do projeto, que inclui 6 países, que inclui dezenas de empresas e instituições que estão a testar novas tecnologias no âmbito ambiental, por exemplo, para os centros históricos, para as zonas industriais ou para pequenas aldeias. Bem, o que é que estamos a testar aqui no edifício da Câmara? 2 situações diferentes. A colocação de telhas fotovoltaicas, telhas com características que salvaguardem, preservem a identidade do centro histórico. E se funcionarem, naturalmente isto pode ser depois replicado nos centros históricos pela Europa fora. Vamos ver se funciona ou não. Para além disso, também vidros fotovoltaicos na claraboia do município, também para produzir energia. Portanto, estes são 2 projetos que estão em andamento, mas que estão no âmbito positivo, que é um projeto muito lato para inovador, no sentido de testar novas tecnologias para responder às questões da energia. Continuamos nas obras, várias têm sido os investimentos feitos ao longo destes últimos anos. Qual era aquilo que poderia destacar como a obra de Carlos Pinto de Sá no concelho de Évora? Nenhum. Eu não gosto dessa expressão, confesso, porque eu tenho uma visão global do concelho e dos planos, e acho que estas coisas devem ter, digamos, uma visão global. Naturalmente que há projetos que às vezes avançam mais rapidamente, outros menos rapidamente. Eu diria que há um projeto que avançou felizmente com alguma rapidez e que está à vista, que é o projeto de revitalização do Centro Histórico de Évora. Quando chegámos à Câmara, o Centro Histórico estava parado, estava abandonado, não tinha praticamente atividade.
e lançámos esse projeto de revitalização do centro histórico com várias componentes. Uma das componentes era exatamente a recuperação, a reabilitação de edifícios municipais, e reabilitámos o Teatro Garcia de Rezende, reabilitámos o Palácio do Manuel e criámos um centro de interpretação da cidade. Recuperámos das ruínas do Salão Central, estamos a intervir no edifício do Espaço do Conselho, entre outros, mas esse era um dos aspectos. Havia aspectos, por exemplo, de intervenção no espaço público, de apoio ao comércio, enfim, um conjunto de verbas para reabilitação de edifícios degradados, de apoio aos privados, através do instrumento que era o IFRU. Portanto, tivemos esse plano, que eu acho que é um plano que avançou muito positivamente e que já foi em grande parte concretizado e que permite que hoje o Centro Histórico de Évora tenha uma dinâmica notável já, como é visível. Mas há outros projetos. Eu acho que a área do planeamento, por exemplo, é uma área que não se vê, mas que é fundamental para o futuro. Quer dizer, nós estamos a rever, por exemplo, o Plano Diretor Municipal e o PU com esta perspectiva. Bem, nós temos que olhar para o futuro e vamos ter, por exemplo, com as chuvas mais concentradas, maiores calores. Bem, então a cidade tem que ser adaptada para isso. A adaptação da cidade não se faz no ano. Nós precisamos de olhar a cidade e por exemplo, ver as linhas de água que foram cortadas, que foram fechadas, que foram utilizadas e tentar reabrir as linhas de água que estão nestas condições. Ver a estrutura ecológica urbana para ver como é que a podemos adaptar a esta situação. Bem, esse é o trabalho que está a ser feito e é um trabalho que, espero eu, só se verá no futuro. Ou, por exemplo, definir uma linha para transportes públicos dedicada em Évora, o futuro Metrobus, se quisermos isso, Metrobus, como quiserem chamar-lhe, ou seja, uma linha de transportes públicos dedicada que permita atravessar toda a cidade e melhorar a mobilidade na cidade. Ou o plano de mobilidade urbana sustentável, que também já aprovámos e que estamos a aplicar. Portanto, há de facto um conjunto de obras muito significativas no âmbito do município, quer físicas, quer de trabalho de planeamento estratégico e outro, que eu salientaria. Portanto, salientaria, digamos, a obra no seu todo e não apenas este ou aquele. É claro que há alguns que são mais visíveis e que se tende a apontar. Acho que o Salão Central, por razões óbvias, é algo que marca o mandato, quando recuperamos um edifício simbólico que marcou gerações de aborenses, que estava fechada há 36 anos e que conseguimos reabrir cumprindo com o compromisso que tomamos, ou quando, apesar de todas as dificuldades, conseguimos intervir na zona do Rossio para dar uma outra imagem ao Rossio, não ainda em todo o Rossio, não temos ainda capacidade económica para isso, mas intervir no Rossio para dar outra imagem ao Rossio. Eu julgo que são obras que marcam, digamos, o mandato, porque marcam a cidade para o futuro. Falou aí no Rossio de São Brás. Quando é que essa obra pode estar terminada, visto que até causa alguns constrangimentos no trânsito neste momento? Está a causar constrangimentos no trânsito, sabíamos isso naturalmente. A obra tem várias fases. Eu esta fase julgo que teremos concluída até ao final do ano. Eu espero que seja até ainda antes do final do ano, para ir a pouco e pouco descongestionando o trânsito naquela zona, que aliás depois afeta toda a cidade. Ali tivemos que interromper o trânsito porque nós tivemos que intervir nas infraestruturas que estavam enterradas e tivemos também que levantar, digamos, o pavimento, porque queremos reduzir a velocidade no centro histórico e na zona adjacente ao centro histórico, que cá está, cumprindo o plano de mobilidade que estamos a apontar. Exatamente. Eu sei que, digamos, as pessoas hoje estão sempre cheias de pressa e querem, mas nós temos que olhar o futuro e, portanto, temos que salvaguardar essa situação. Portanto, vamos ficar com as mesmas vias no Rossio, mas estamos a criar formas de obrigar a que o trânsito ande de forma mais lenta para evitar, digamos, as velocidades extremas e tudo isso. Cá está o conceito de equilíbrio entre o peão e os automóveis e a salvaguarda do centro histórico a esse nível. O trânsito, como é notório por todos os que passam por Évora, o trânsito tem nos últimos tempos estado muito condicionado, ainda antes desta obra que referiu. Como é que se pode melhorar o trânsito na cidade de Évora?
Deixe-me dizer que, enfim, uma comparação, enfim, mais como, enfim, para melhorar aqui o ambiente do que outra coisa, nós quando íamos a Lisboa dizíamos que tínhamos a hora de ponta. A hora de ponta em Lisboa eram praticamente todas as horas. Bem, eu costumo dizer que em Évora temos o quarto de hora de ponta, porque, de facto, neste momento já temos, quer de manhã, quer à tarde, digamos, uma pressão de trânsito significativa. Essa pressão resulta, em primeiro lugar, resultante também das obras que a Câmara tem desenvolvido. Recordo que, exatamente para fazer o desanuviamento do trânsito, fizemos uma intervenção junto à Taico, na área que serve o Parque Industrial e que tem a saída ou a entrada de Beja, como quiserem se chamar. Criámos uma nova via, criámos uma via pedonal e essa obra é para continuar depois para Alagril, fazendo a mesma coisa. Então, só agora uma pausa devido às obras. É para não estar a juntar todas estas obras, então o caos ainda seria maior. E, portanto, estamos a fazer isso para, a pouco e pouco, ir melhorando o trânsito. Agora, se me perguntar como é que se resolve estruturalmente o problema do trânsito. Primeiro, gostava de fazer esta referência. Só existe isto porque nós temos muito mais gente a trabalhar em Évora, porque temos muito mais empresas a trabalhar em Évora, porque obviamente, digamos, se fizesse aqui há uns anos atrás, isso não acontecia. Portanto, eu costumo dizer que estamos aqui a sentir algumas dores de crescimento, claro. Mas é verdade que temos este problema, e este problema resolve-se em primeiro lugar com a construção do IP2 à volta da cidade, o troço que falta. Já foi anunciado aqui há uns meses pelas infraestruturas de Portugal, é um investimento muito grande, mas é fundamental para tirar todo o trânsito regional e todo o trânsito pesado dentro da cidade, em particular da Avenida João de Deus, que atravessa o hospital, como sabem, que é uma coisa absolutamente impensável, mas que atravessa todo... É único. É único no mundo, acho que é o único no mundo onde isto acontece. E, portanto, digamos, a construção do IP2 permitirá retirar todo esse trânsito de dentro de Évora, que é trânsito não serve Évora para nada, é trânsito de passagem, portanto, não nos faz, em particular, o trânsito pesado. O mesmo relativamente ao outro lado. Nós vamos construir, espero eu, quando tivermos finalmente o financiamento, o acesso ao Hospital Central do Alentejo, e esse acesso já prevê a possibilidade de, no futuro, se desviar trânsito, completando depois, digamos, essa estrada que venha da zona de Montemor, de Lisboa, e que não tem que entrar em Évora, e que pode seguir imediatamente para Beja, porque muito dele também pode ser retirado daí. Portanto, estas duas situações são absolutamente estruturais para resolver. E a terceira situação, que Évora precisa, infelizmente não há financiamentos para isso e é muito caro, é completar a circular à volta de Évora, que obviamente é fundamental para que o trânsito possa ser orientado sem ter que passar por dentro da cidade. Há pouco falou-se na requalificação do centro histórico. Poderia passar também essa requalificação em retirar, digamos que o trânsito do centro histórico. Isso era possível, tendo em conta também toda esta reestruturação automóvel que temos vindo a falar? O que apontamos, tirar o trânsito dentro do centro histórico todo, não. E porquê? Porque nós queremos que o centro histórico tenha residentes. Eu diria que nós queremos que o centro histórico tenha mais residentes. E se nós queremos mais residentes no centro histórico, naturalmente temos que lhe dar condições para que tenham as suas viaturas. E, portanto, a ideia não é acabar com o trânsito no centro histórico, é ir limitando o trânsito que não é de residentes e que não é das atividades do centro histórico, ir limitando a pouco e pouco. Isso implica, e estamos a trabalhar nesse sentido, e fizemos no âmbito do plano de mobilidade, implica a criação e melhoria de um conjunto de parques de estacionamentos que temos à volta do centro histórico e que não têm condições neste momento. Temos o parque nas Portas da Viz, mais 2 ou 3 parques, precisavam ser reabilitados, não há ainda dinheiro para isso, mas isso é fundamental para que possamos convidar as pessoas a deixar os carros ali e não virem para dentro da cidade. E depois para que possamos ter um dia também, depois, enfim, pequenos carros que possam fazer o trânsito público, a mobilidade pública dentro do centro histórico. É para aí que caminhamos, naturalmente. Mas é possível. É possível reduzir substancialmente, e vamos ter que o fazer, enfim, nos próximos anos, vamos ter que o fazer reduzir substancialmente o trânsito na cidade de Évora, fechar
mais ruas ao trânsito na cidade de Évora, no centro histórico de Évora. Eu julgo que o caminho tem que ser forçosamente esse. E eu acho que se todos contarmos com a colaboração e percebermos isso incomoda algumas pessoas, naturalmente é natural que aconteça, mas depois vê-se que as vantagens são maiores, como aconteceu, por exemplo, na Alcarque de Baixo, onde tivemos uma grande discussão antes de tirarmos dali o trânsito, e que hoje é uma das artérias de maior dinâmica em Évora. E essa situação pode ser estendida a outras ruas. Temos estado a falar de automóveis e de trânsito, e as estradas do concelho de Évora. É um problema também e não há financiamento. É um problema grave e não há financiamento. Aliás, neste momento, o nosso concelho tem um problema mais agravado que muitos outros, mas é um problema nacional que resultou de os fundos da União Europeia terem deixado de dar apoio à recuperação, à reabilitação de redes municipais. Isso foi posto nos últimos 2 quadros financeiros plurianuais da União Europeia, pedindo que houvesse esse investimento. Enfim, à pala, com o medo da questão das autoestradas, que se achava que era demais, etc., apagou-se a necessidade de intervir nas estradas municipais, que são fundamentais para a mobilidade. Évora tem esse problema. Évora tinha o problema de não ter capacidade de investimento suficiente, não haver financiamento para esta área, e, portanto, como já disse atrás, temos estado a fazer investimentos em várias áreas, temos a consciência que os investimentos são muito insuficientes e que era necessário haver um programa mais vasto de investimentos. Isto chegou a ser abordado com o governo anterior, eu espero que possamos vir a abordar também com este governo proximamente, a possibilidade de se criar uma linha de financiamento. Inicialmente teve prevista para o Banco Europeu de Investimento, depois abandonou-se essa situação e apontou-se a linha de financiamento do Banco de Fomento, uma linha de financiamento para todo o distrito. Por exemplo, a CIMAC poderia assumir isso, dividindo pelos municípios as necessidades que há de financiamento dessa rede viária, e dessa forma minorar o problema, mas é de facto um problema complicado que temos, sobretudo em algumas áreas. Eu falava até aqui de uma estrada que pode parecer irrelevante, mas que até poderia tirar algum trânsito da cidade de Évora, nomeadamente aqui desta região mais leste, a estrada da barragem do Monte Novo. É uma delas, porque afeta não apenas Évora, mas afeta até, digamos, o município de Redondo. E tenho falado com o Sr. Presidente da Câmara do Redondo, como falei com anteriores presidentes relativamente a esta matéria, e aquilo que eu expliquei nós temos alguns problemas nestas estradas, nessa e noutras em concreto. Essas estradas não foram concebidas para o trânsito pesado que neste momento estão a suportar. E agrícola. E agrícola pesado, sobretudo. Exatamente. E, portanto, têm pavimentos que necessitavam, não era só ser mantidos ou reabilitados. Estas estradas precisavam de ter pavimentos novos e ter caixas novas que pudessem suportar esse trânsito pesado. E, portanto, não é fácil. Portanto, nós temos feito algumas intervenções, vamos tapando alguns buracos. Literalmente, o que temos feito é tapar buracos, que rapidamente abrem, quer pela utilização que há, quer pelas condições atmosféricas, e por isso é que eu digo que precisamos, de facto, de ter um programa que permita ter verbas suficientes para agir aqui. Não estamos a falar de meia dúzia de tostões, estamos a falar de milhões de euros. O valor hoje de intervenção numa estrada destas é um valor enorme e, portanto, não há possibilidades de garantir fazer isso. E mesmo quando houver, vamos ter que definir essas prioridades. Portanto, nestas estradas, o que temos vindo a fazer é literalmente tapar buracos, fazer algumas intervenções, com a consciência que ao fim de 1 ano, 2 anos, voltamos a ter o problema, quer pela utilização que temos de carros muito pesados. Temos carros com N toneladas, sobretudo em determinadas áreas, em determinados momentos do ciclo agrícola, que naturalmente nos afetam as estradas. Temos falado muito em financiamentos e projetos financiados e perspectivas de financiamentos para o Concelho de Évora, nomeadamente através das ITI. Quanto é que está destinado neste momento para o Concelho de Évora? Bem, temos várias situações. Primeira situação que tem a ver com o acordo que temos no âmbito da CIMAC. Exatamente.
E aí aquilo que fizemos com os outros municípios foi, enfim, encontrar uma solução de divisão da verba que está assinada acima, que é uma verba pequena. É uma verba que não se chega a 100 milhões de euros. Eu chamo a atenção, estamos a falar de um PT 2030, tem, salvo erro, 21 mil milhões de euros, se não estou enganado agora, enfim, posso estar aqui a confundir com alguma coisa. Portanto, está a ver, face à relação dos 21 mil milhões para 100 milhões de euros, é uma gota. Portanto, a verba é pequena, mas foi dividida pelos municípios e, portanto, da nossa parte indicámos algumas prioridades. Não vou indicar todos os valores, vou indicar algumas questões que me parecem mais urgentes, e uma delas tem a ver com o ciclo urbano da água. As questões, há necessidade de fazer investimentos na água em baixa, substituir redes, melhorar redes, o valor que nós estimamos que era necessário antes deste processo inflacionista para Évora rondava os 20 milhões de euros. Neste momento o valor há de ser substancialmente mais alto. Nesta negociação, Évora vai dispor de 6 milhões de euros para fazer esses investimentos. Da água. Ciclo urbano de água, água e saneamento. Exatamente. E já temos um conjunto de projetos que irão avançar. Fui informado agora há pouco tempo verbalmente pela CCDR de que vamos ter que utilizar este valor para fazer a rede de abastecimento de água e saneamento do hospital, mas que depois o valor será reposto e, portanto, digamos, não ficaremos penalizados por isso. E, portanto, isto é ainda apenas verbal, mas fica aqui esta nota porque estas coisas já iremos ao hospital. É importante notá-las. E, portanto, aquilo que estamos a fazer é iremos candidatar as obras que já realizámos na rede neste âmbito e estamos a preparar candidaturas e projetos para atingir esse valor. Não será difícil, como compreenderá, porque o que não falta aí é obras a fazer. A dificuldade é definir quais são as prioridades que iremos indicar. E o ciclo urbano da água é uma das grandes prioridades? Essa é uma das grandes prioridades, por razões óbvias. Desde logo porque queremos melhorar a nossa rede em baixa está muito envelhecida, em particular em determinadas zonas, no centro histórico, por exemplo, como é óbvio, temos zonas do centro histórico com muitas dificuldades, portanto precisamos de fazer ali intervenções, e essa é uma prioridade, uma das grandes prioridades do município. Depois temos, enfim, um conjunto de outras áreas onde podemos intervir, que vão desde as questões da mobilidade, enfim, já aqui abordamos. Quando falo de mobilidade não estou a falar apenas da questão dos carros, estou a falar, por exemplo, da adaptação para podermos, para que as pessoas que são portadoras de deficiência, têm dificuldades de mobilidade, etc., possam ter, digamos, conforto em algumas zonas. Estou a falar, por exemplo, de termos parcerias com entidades, como aconteceu, por exemplo, com a Trevo, relativamente aos autocarros, para poder disponibilizar outras ofertas. Falamos das escolas, por exemplo, outra área das escolas, nós identificamos 3, 4 escolas prioritárias para o Governo, elas estão na listagem no acordo que foi feito com a Associação Nacional de Municípios, a Escola André de Gouveia, a Conde de Vilalva, a Santa Clara são escolas absolutamente prioritárias, temos outras, mas estas são prioritárias e estamos a falar de números muito grandes. André de Gouveia terá uma intervenção que provavelmente andará na ordem dos 15 milhões de euros, porque é a maior escola do distrito, tem problemas gravíssimos e, portanto, esperamos, como está comprometido, que haja dinheiro para isso. A Conde de Vilalva estamos a avançar imediatamente, já nos garantiram financiamento para a Conde de Vilalva, e a Santa Clara, que é uma escola dentro do centro histórico, e entendemos que é importante manter a escola dentro do centro histórico, está num antigo edifício, enfim, que tem algumas condicionantes, e, portanto, estamos a fazer um projeto com alguns cuidados, e desde já a intervenção arqueológica, ou melhor, a preparar a intervenção arqueológica para evitar aquilo que sabemos que vamos ter, que é surpresas, digamos, aliás, qualquer obra do centro histórico já sabemos isso. Pronto, portanto, a área das escolas é outra área, a área das energias alternativas, uma outra área que também já citei. Portanto, nós iremos
procurar dentro dos vários programas, quer os que estão no PR, ou seja, no programa regional, quer nos que estão fora do PR, quer até em programas que estão diretamente à União Europeia, procurar ver o que é que podemos ir. Não podemos ir a tudo, porque também não temos capacidade para ir a tudo, claro. Mas estas prioridades são fundamentais e temos condições para mobilizar o máximo de fundos possível. Deste novo programa, neste quadro comunitário, quanto é que já está destinado à Câmara de Évora? Já há esse número? Não há propriamente, enfim, há verbas que estão, digamos, tratadas no âmbito da CIMAC, por exemplo, mas aí estamos a falar na ordem dos 20 milhões de euros, a roda disso, mas os outros, naturalmente, dependem de concursos, em alguns casos, e noutros casos de algumas situações particulares. Nós estamos a participar em 2 ITIs, que é o máximo que podemos participar. Uma é a ITI da Cultura, com Braga, Aveiro e Faro. Essa ITI devia dar-nos 5 milhões de euros, mas foi aprovada e só nos dá 350 mil euros. Enfim, é uma questão que devemos discutir depois. Só 350 mil de projetos imateriais e 1 milhão de projetos materiais. Portanto, estamos longe esta era uma das ITIs que deveria financiar a Capital Europeia da Cultura, de acordo com o que foi falado com o Governo, e onde propusemos, salvo 7 milhões de euros para a Capital Europeia da Cultura, decorrentes das conversas e das negociações que houve com o anterior Governo sobre esta matéria. Então, mas sendo assim, praticamente nenhuma das negociações está a bater certo. Relativamente a este financiamento, e até mesmo continua a não haver na cidade europeia. Não, neste caso concreto, a única verba que neste momento está garantida, as únicas 2 verbas que neste momento têm a fonte de financiamento identificada é o Orçamento de Estado, 15 milhões de euros, e o Fundo de Turismo, 4 milhões de euros. Nenhuma das outras verbas tem a fonte de financiamento identificada. Portanto, esta ITI deveria financiar, porque dos fundos comunitários deviam vir 15 milhões de euros para a Capital Europeia da Cultura. Outra ITI já não tem a ver com a Capital Europeia da Cultura, tem a ver com a aeronáutica e com a melhoria do aeródromo e das condições no parque aeronáutico, onde estamos a participar também com outras cidades, e neste caso quem lidera é a Beja, porque também aqui o regulamento obriga a que cada cidade só possa liderar uma e tal, pronto. E, portanto, estamos a participar em todo o lado onde podemos, naturalmente, e avaliando se vale a pena ou não ir a determinadas propostas, a determinados avisos. Continuando nas obras, mas neste caso uma obra do Poder Central, que é o Hospital Central, mas que ainda vem a pedir algumas responsabilidades que a Câmara Municipal terá de avançar. Este é um projeto que também tem dado algumas dores de cabeça. Muitas dores de cabeça. Em primeiro lugar, a luta para se conseguir a construção do hospital. Levou décadas. Eu julgo que esta Câmara teve um papel muito importante ao longo destes últimos anos relativamente a quer à exigência da construção, quer à disponibilidade de colaborar com os governos para a construção do hospital. Depois, dor de cabeça, porque uma obra destas, obviamente, o promotor, que é o Estado, deve fazer toda a obra, mas, enfim, por razões que a razão desconhece, em 2008 foi feito um protocolo em que a Câmara se responsabilizava por fazer os acessos e a rede de abastecimento de água e saneamento, ainda que 100% financiada pela Administração Central. E, portanto, havendo um acordo que já estava desatualizado, mas havendo esse acordo, nós dissemos ao Governo que se o Governo não entendesse, nós estávamos disponíveis para fazer esse acordo, e foi feito esse acordo. Foi feito esse acordo, mas o acordo ainda não está totalmente eficiente, quer por via do financiamento, quer por via do próprio protocolo, porque o protocolo precisa agora de ser alterado e ainda não foi alterado para atualizar verbas e para tratar de uma outra questão que nos vieram trazer, que é as expropriações. Que são as expropriações dos terrenos. A responsabilidade de estar no protocolo era da Administração Central, da ARS, do Governo, mas em dezembro passado vieram dizer mas a Câmara é que tem que tratar disso. E nós dissemos, não é por isso que o processo se há de atrasar, deem-nos a responsabilidade, nós tratamos, temos tudo preparado para avançar, já falámos com os proprietários, já tratámos dos aspectos burocráticos, todos estamos prontos a fazer sair as notificações
precisamos que o Governo nos dê essa competência e nos transfira o dinheiro para poder fazer naturalmente esse trabalho. E por isso só poderemos lançar o concurso das acessibilidades quando tivermos os terrenos e quando houver a definição de onde é que veio o dinheiro. Relativamente ao abastecimento de água e saneamento, como disse há pouco, já há uma perspectiva de ser financiado parcialmente a 85% por ciclo urbano da água e os outros 15% por orçamento de Estado. Mas depois esse financiamento que vai para, neste caso, para a água do hospital, depois tem que ser reposto no outro lado. Como é compreensível, porque isso seria injusto para o programa da CIMAC e para a Câmara de Évora que saísse, digamos, da sua parte de participação dos fundos comunitários algo que tem a ver com um projeto que é um projeto de um hospital central. O Governo recentemente disse que os prazos para finalizar a obra passavam para 2026. Todas as acessibilidades e também o ciclo da água para o hospital estará pronto em 2026? Eu gostaria de dizer duas coisas sobre esta matéria. A primeira situação, só não está pronto porque não nos dão as condições para isso, e a primeira condição é o dinheiro. E lembro que, por exemplo, a questão das expropriações, que eu venho alertando essa situação desde 2014. Há 10 anos que se anda a chamar a atenção para a necessidade de resolver o problema das expropriações do terreno sem resposta nenhuma, exceto a que foi dada no protocolo em junho ou maio de 2023. 9 anos depois. E mesmo assim não está resolvida. Depois, naturalmente, a Câmara tem que respeitar aquilo que é a contratação pública. Ou seja, nós vamos ter que lançar os concursos. Só podemos lançar os concursos quando estas questões estiverem resolvidas. E depois há prazos. E, portanto, nós estamos... Depois ainda se corre o risco de não haver concorrentes. Exatamente. Os prazos estão a correr. Portanto, há estas dificuldades e, portanto, nós queremos fazer isso, mas estão-nos a dificultar. Portanto, esta é a primeira questão e tem que nos dar essas condições para o poder fazer. Ainda é possível fazer, temos feito esforços nesse sentido, mas, obviamente, o risco neste momento é grande. Segunda questão, que já vai soando, já vinha de trás, que é aquela ideia que a Câmara é que é responsável depois por o hospital não estar a funcionar, ou isto ou aquilo outro. Eu deixar claro isto, que não se atribua a responsabilidade à Câmara que não é da Câmara. Portanto, desde 2014 que nós andamos e estamos disponíveis para resolver o assunto e fazer a obra, mas até hoje a coisa não se concretiza. Continuando, podemos dizer que também se enquadra em obras e investimentos, que é a habitação. Já há pouco falámos sobre isso. Como é que está o Concelho de Évora relativamente à habitação? Há pouco já disse que não havia falta de habitação, faltava era, digamos que, o dinheiro para ter acesso a essa habitação. Eu julgo que isso é claro hoje. Aqui há uns anos, eu recordo-me que na campanha eleitoral, a última campanha eleitoral, isto foi levantado e, digamos, até se falava que, enfim, isto era um problema de Évora e tal, por aí fora. Até me lembro de um jornalista que fez depois o comentário a seguir a um debate que houve, dizer que a Câmara é que não tinha precavido estas questões, e agora está claro qual é a situação. Portanto, Portugal, Évora, Portugal e Europa, e agora já nem é só na Europa, tem um problema de habitação. Tem um problema de habitação que tem a ver com a especulação imobiliária. Isto tem que ser dito. O problema que temos dos valores, dos custos de arrendamento e de venda de prédio tem a ver com a especulação imobiliária. E tem a ver com os grandes interesses imobiliários internacionais que estão a atuar em todos os mercados e que influenciam, digamos, estes mercados. Não tem apenas a ver com isso, mas tem a ver, em grande parte, com esta situação. E, naturalmente, as cidades que estão mais abertas e são mais atrativas, naturalmente sentem mais esta situação. Segunda questão, que é importante, o impacto do turismo, porque obviamente o turismo, a pressão turística leva a que haja habitação que seja desviada para alojamento local, quando podia continuar como habitação. E a necessidade de diferenciar entre alojamento local e habitação é fundamental, porque neste momento o alojamento local é identificado como habitação. Portanto, isso é fundamental. Bem, dito isto, há que tomar, como eu disse há pouco, medidas públicas para isso. Portanto, eu, como disse, não há falta de habitação, haja dinheiro e a habitação aparece. Se você tivesse 600, 700 euros para uma habitação, arranja a habitação. Se tiver dinheiro para comprar uma habitação, compra a habitação. Portanto, não é o problema. Temos um conjunto vasto de casas que continuam devolutas, incluindo casas de propriedade do Estado, que o Estado
por razões que se desconhece, continua a não resolver. Por outro lado, temos capacidade construtiva mais que suficiente. Ou seja, neste momento Portugal tem mais casas do que aquelas que necessita para resolver o problema da habitação. Ou seja... Então, porque é que se continua a anunciar a construção de mais fogos? Exatamente, porque vai-se transmitindo a ideia que construindo mais fogos que se resolve o assunto. E aquilo que eu digo é, se construir mais fogos, mas esses fogos continuarem a ser vendidos ou arrendados aos valores que estão atualmente, a situação vai se manter. Que é o que tem acontecido, em alguns casos. Ou seja, os fogos novos, em muitos casos, são vendidos ou arrendados por valores acima daquilo. Portanto, o que é necessário? Garantir habitação a preços acessíveis. Isto faz por duas vias, ou por via da melhoria dos salários de quem vive do seu salário, não tem outra possibilidade, ou como quisermos, através da disponibilização de habitação pública a preços acessíveis. E é aqui há programas, o chamado Programa Local de Habitação, que a Câmara de Évora foi das primeiras a construir e a assinar com o Governo, na altura, um dos primeiros contratos que houve nesta área, 63 milhões, para serem investidos até finais de 2026. E esse contrato previa a construção de mais de 200 habitações, a reabilitação de mais de 220 habitações, o apoio a privados para reabilitar habitações para arrendamento a preços acessíveis, apoio à Abévora para reabilitar habitação social e outro tipo de habitação. Bem, nós temos neste momento candidatados 53 milhões, mais coisa menos coisa, portanto faltam-nos candidatarem 10 milhões, mas até este momento só temos aprovado cerca de 9 milhões, que já estamos a praticar e alguns já estão até concretizados. Por exemplo, nas Coronheiras já está a obra feita, na Malagueira estamos a recuperar as 12 casas, estamos a terminar as 12 casas, o resto da verba tem a ver com a reabilitação de casas da Abévora que estão em andamento e estamos em condições, quando houver essa disponibilidade, de poder avançar com a construção de casas. E estas garantimos que é para a habitação acessível, Exato. Quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de habitação para classe média baixa ou para aqueles que não têm, trabalhando, não têm capacidade para chegar à habitação. Deixe-me ainda dizer uma coisa que é importante. Imagino o que seria a crise de habitação em Évora se a Abévora não disponibilizasse neste momento 900 habitações sociais. Neste momento, 900 habitações sociais. Neste momento elas estão praticamente todas ocupadas, à exceção de cerca de 2 dezenas de habitações que estão a ser recuperadas para serem disponibilizadas, daquelas habitações que vão sendo abandonadas, enfim, vão sendo despejadas, as famílias saem por morte, por desimpedidas, por morte, porque saem, e depois precisam obviamente de ter umas pequenas obras, algumas pequenas, outras maiores obras de intervenção, estão a ser recuperadas, mas imagino o que seria se de facto não houvesse este parque habitacional público em Évora que disponibiliza cerca de 900 casas. Ainda assim, talvez este ano já apareceu uma polémica relativamente à urbanização do Moinho 2. O que é que se passa neste, que até tem um grande outdoor para quem passa e vê aquele outdoor, o que é que se passa com esta possível urbanização? Bem, antes de mais eu diria que o que está aí presente é, digamos, um ataque político à Câmara, como aliás é visível, quer nesse outdoor, quer nas intervenções que esse promotor tem feito e que não correspondem à verdade. Em primeiro lugar, porque esse promotor, que tem um plano pormenor aprovado desde 2012, nunca apresentou nada à Câmara, exceto, parece que agora há uma semana, terá feito a entrada de um PIP, que é um pedido de informação prévia. Vamos ver se, enfim, estou a tentar confirmar essa situação, mas parece que, ou seja, desde 2012 até 2024, zero. Mas vem dizer que a Câmara quer afetar a questão. Bem, o que é que se passa no Moinho 2? O que se passa no Moinho 2 é que, como não havia nada a propor habitação no Moinho 2, não havia pedido de informação prévia, não havia loteamentos, nem nada, quando se começou a tratar da alteração do PDM para adaptação da lei dos solos, como não havia nada, o que a lei diz é
as áreas urbanizáveis que não têm qualquer projeto para construção deixam de ser áreas urbanizáveis e passam a rústicas. Isto não quer dizer que depois não voltem a passar outra vez a urbanas. Havia sempre esta possibilidade. Pronto, mas foi colocada esta questão e, na altura, uma cooperativa que tem um acordo com alguns destes proprietários, apenas por uma parte de terreno, cerca de 1/3, mais ou menos, contactou-nos preocupada porque podia perder essa possibilidade de construir. E nós dissemos que estávamos sensíveis a essa situação e que o que nos parecia correto é que, se tem a intenção de construir, então apresenta um PIP, um pedido de informação prévia, e quando for aprovado esse PIP, ponha um loteamento. E está resolvido. E assim foi. A cooperativa colocou o PIP foi aprovado, e depois avançou com a proposta de um loteamento. O loteamento não cumpre o plano pormenor e, portanto, há aqui um problema técnico que tem que ser resolvido. Obviamente, a Câmara tem que obrigar ao cumprimento do plano pormenor. Claro. Mas essa situação, desde a primeira hora em que foi colocada, foi logo assumido por mim, enquanto Presidente da Câmara, que aquele terreno não passaria a terreno rústico, se iria manter como terreno urbano para garantir, digamos, a construção. E é isso que está mantido. Agora, aquilo que nós entendemos que deve ser colocado é haver um calendário, que é para não passarmos mais 20 anos sem que o terreno esteja ali ou esteja ali abandonado para a especulação imobiliária. Isso é que não achamos que deva acontecer. Passemos, o tempo voa e temos que passar para outro tema, outro problema que tem surgido na cidade de Évora e no concelho, que é a limpeza urbana, e que recentemente até motivou uma conferência de imprensa. O que é que se deve a este problema? A que é que se deve todo este aumento, digamos assim, do lixo no concelho de Évora? Bem, antes de mais dizer que parece que o aumento, inicialmente nós pensámos que era de facto um fenómeno apenas de Évora, mas parece que isso está a acontecer em mais concelhos, é a informação que temos vindo a receber e temos vindo a constatar noutros municípios e até da Associação de Municípios Portugueses. Temos vários problemas. Temos um problema, e eu gostava, quando se tem que dar a mão à palmatória, deve dar-se, e portanto nós temos tido recursos escassos para responder à recolha do lixo, e de vez em quando esses recursos escassos significam que, se um carro avaria, estamos um dia ou 2 dias sem poder fazer a recolha numa determinada zona. Se um trabalhador ou 2 numa brigada adoecem, o problema também acontece aqui ou ali. Portanto, temos essas debilidades no serviço dos recursos não serem suficientes para responder, em particular, às situações de emergência que vão aparecendo. E, portanto, é verdade que temos tido essa dificuldade. Mas agora há outras dificuldades que temos de ter a linha de conta. E a primeira tem a ver exatamente com o aumento da produção de lixo. O lixo tem vindo a aumentar de uma forma muito significativa, a vários níveis, quer o lixo doméstico, quer, em particular, aquilo que são chamados os monos e outro tipo de resíduos que, não sendo da responsabilidade da Câmara, vão sendo colocados ou nos contentores ou fora dos contentores. Resíduos de obras, resíduos de quintas, resíduos verdes, resíduos industriais, ou seja, pneus, ou seja, que são resíduos que a lei determina que o produtor tem que o tratar de uma determinada maneira, mas é mais fácil e mais barato abandoná-lo num sítio qualquer. E, portanto, esta é outra dimensão, que é, digamos, o aumentar significativo dos depósitos ilegais de lixo, as montoreiras. Só para ter uma ideia, nos últimos 3 anos, nós limpámos e levantámos, em média, 4.000 depósitos ilegais de lixo por ano. Isso teve custos para a autarquia? Tem custos para a autarquia, mas, sobretudo, repara, obriga a que os serviços que deviam estar dedicados à recolha de lixo normal, à limpeza normal, andem a recolher toneladas e toneladas de lixo ilegal. E há também um comportamento abusivo de alguns, felizmente não é a maioria, que não depositam o lixo nos contentores, que, enfim, atiram o lixo, e infelizmente é um comportamento que temos vindo a verificar. Portanto, temos de facto um problema. Estamos a responder a isso, apresentámos um plano para procurar responder a essa situação
e para procurar ultrapassar essa questão do lixo. Nessa conferência de imprensa foram anunciadas algumas medidas. Já começaram a ser aplicadas? Já começámos a fazer reuniões com as associações de moradores, que têm sido muito produtivas. As associações têm-nos feito chegar algumas ideias que achamos muito interessantes. Não vou agora estar aqui a divulgar, porque naturalmente algumas até têm que ser estudadas. Fizemos reuniões com as freguesias para também articular melhor. Inclusive as juntas de freguesia disponibilizaram-se para receber essas competências. Sim, aqui o problema não é tanto a questão das competências, já falámos sobre isso, tem a ver sobretudo a capacidade de responder a elas, porque as juntas de freguesia tinham essa capacidade? Teriam, se a Câmara lhes transferisse, não é apenas transferir a competência, é transferir as verbas para... Se nós dizemos que na educação queremos que as verbas sejam transferidas, obviamente se transferimos competências para as juntas de freguesia, tínhamos que lhes dar os valores. O problema é que, como eu acabei de dizer, os recursos que temos são insuficientes para responder à área, portanto teríamos de transferir também problemas de déficit para as freguesias. Temos estado a falar com as juntas de freguesia no sentido de encontrar soluções de articular a cooperação entre as juntas de freguesia, e temos algumas já em marcha, mas temos outras situações. E temos, digamos, o plano que apresentámos está em marcha neste momento em andamento. Continuamos a verificar, infelizmente, o depósito por todo o lado. Eu diria que, em alguns casos, até preocupante, porque havia situações, por exemplo, de colchões, que antes as empresas que vendiam colchões, elas próprias tratavam, digamos, da reciclagem dos colchões, enfim, dos eletrodomésticos, pronto, e que hoje aparecem, digamos, no espaço público sem mais. E eu gostaria de salientar é que, como dizia um sketch que eu vi há muito tempo, quando um senhor ia de mão dada com o filho, e o filho via passar um carro do lixo com os homens da Câmara do carro do lixo, e dizia para o pai: olha ali o homem do lixo. E o pai dizia: não, filho, aqueles não são os homens do lixo, aqueles são os homens que limpam o lixo. Eu acho que isto é importante, porque o que a Câmara faz é limpar o lixo. Quem produz o lixo são outros. O que é que falta na comunidade em si? Sensibilização, ou melhor, a sensibilização que tem sido feita tanto pelas autarquias, ou até mesmo pela GESAMP ou outras entidades, não tem resultado. O que é que está a falhar? Não tem resultado. Eu acho que o que está a falhar é um pouco a alteração social que estamos a viver. Nós tínhamos comportamentos no Alentejo que não tinham nada a ver com isto. Se recuarmos aqui, se calhar há 10 anos, 15 anos atrás, nós não tínhamos situação nenhuma dessas, e as pessoas tinham a preocupação de pôr o lixo nos contentores, tinham a preocupação de limpar à frente das suas casas, enfim. Bem, essa situação está a desaparecer. Há uma alteração social clara relativamente a isso. Há alteração nos comportamentos sociais, e essa alteração dos comportamentos sociais tem levado a esta situação. Há também uma maior produção de lixo, que é um problema que tem a ver com o próprio sistema económico. Você vai a um supermercado e para comprar o iogurte tem a embalagem de cartão, mas a embalagem de plástico, e se quiser levar mais, ainda tem mais uma embalagem, mais um saco de plástico. Pronto. E, portanto, é um problema que tem que ser analisado também ao nível do sistema económico, porque tem que se reduzir a produção de lixo. E, portanto, é importante, e nós vamos intensificar as campanhas sobre esta matéria, mas eu julgo que tem que se tomar medidas estruturais ao nível da produção de lixo. Falou aí há pouco que as comunidades, há uns anos atrás, limpavam o seu portado, mas agora reclama-se muito das ervas que estão no portado e a Câmara não limpa. Como é que a Câmara Municipal de Évora vê esse problema também das ervas que vão crescendo e reclamações? É um problema complicado. É um problema complicado e que nos causa um dilema à Câmara. A Câmara sabe como resolver o problema. Como? É fácil utilizar herbicidas. Se utilizarmos herbicidas, o problema das ervas será resolvido. O problema é que este problema começou a surgir mais quando a Câmara de Évora decidiu deixar de usar herbicidas suspeitos de afetar a saúde. E anunciámos essa medida.
porque a ideia é que o herbicida usado naquele depois pode afetar as populações. E quando tivemos essa informação, que veio da União Europeia, na altura, relativamente a um produto que acho que ainda chamava-se o glifosato. O produto não é exatamente o glifosato, é uma das componentes do glifosato, e portanto aquilo que dissemos foi: vamos deixar de utilizar herbicidas como glifosato. Bem, os herbicidas eficazes são os que têm o glifosato e a tal substância que está no glifosato. E portanto, se nós voltássemos a usar pesticidas com essas características, que sejam legais, bem entendido, grande parte do problema das ervas desapareceria. E do ponto de vista político seria ótimo para a Câmara, porque obviamente não teria os ataques que tem tido relativamente a esta matéria. Bem, mas nós entendemos que temos aqui um problema de saúde pública e não queremos contribuir para esse problema de saúde pública. E portanto, o que estamos a fazer? Estamos a reforçar a resposta manual às questões das ervas, que são difíceis, como é evidente. Estamos a testar outras soluções, outro tipo de herbicidas que podem ajudar, mas que são menos eficazes. Estamos a testar a possibilidade de usar outros produtos e de outra forma que possam ajudar-nos, por exemplo, o sal, que é usado em alguns países. Mas aí há o perigo dos lençóis freáticos serem contaminados. Obviamente não poderia ser o sal em enormes quantidades, como é evidente, tem que ser doseado, e por isso os testes que têm que ser feitos. Portanto, temos aqui um problema para o qual, enfim, naturalmente temos tido ajuda também de pessoas, temos tido pessoas que nos ajudam no seu bairro, na sua rua, limpam, tiram as ervas, etc., e que agradecemos naturalmente, porque essa colaboração é absolutamente fundamental. Estamos a tratar no sentido de minimizar o problema. Será difícil resolver o problema na totalidade, exceto se voltássemos àquilo que não queremos voltar, que é usar herbicidas que são eficazes, mas têm este problema. Foi anunciado também a contratação de empresas privadas. Seria para as ervas ou para a limpeza? Para as duas coisas. Para a limpeza e para a questão da limpeza das ervas. A contratação não é uma concessão, quero que fique claro, é uma contratação de serviços, e as empresas ficam sob a orientação da Câmara. Portanto, o trabalho é feito. Exatamente. Peço desculpa, o trabalho é feito de acordo com as orientações que a Câmara toma. As empresas já estão neste momento a atuar. Portanto, e qual era o custo, digamos assim, que já está estimado certamente? O que está já adjudicado é um custo que anda na hora dos 600 mil euros para 2 anos, 2024 e 2025. Temos mesmo que terminar esta nossa conversa, mas ainda antes queria-lhe perguntar: o Concelho de Évora e a cidade de Évora é segura? Há segurança na cidade de Évora? O Concelho de Évora e a cidade de Évora têm os índices de segurança melhores do país. E isso é atestado nos relatórios de segurança interna. Agora, isso não quer dizer que não tenhamos problemas e que não haja preocupações relativamente a essa matéria. Portanto, os índices de facto mostram que a nossa criminalidade é muito baixa, mas temos situações preocupantes e às vezes situações pontuais que, digamos, nos causam maiores dificuldades, e por isso temos vindo a tratar com a PSP e com o GNR, digamos, a resposta a essa situação, que às vezes também não é muito fácil de responder. A videovigilância é uma possibilidade? A videovigilância é uma possibilidade. Eu tenho algum ceticismo em relação à videovigilância, primeiro porque é muito limitada, depois porque tem valores habitualmente muito elevados, e porque tem um outro problema que me preocupa, que é passamos a começar a ter no espaço público e a aceitar como natural que, digamos, quem anda no espaço público possa ser vigiado. E portanto, enfim, pode ter vantagens em alguns pontos, mas sinceramente ter essa situação parece-me algo complicado para o futuro e para a situação que estamos a viver na nossa sociedade. Mas é uma possibilidade que está em cima da mesa. A Câmara entendeu fazer um estudo, o estudo está feito, neste momento já está orçamentado, será apresentado em breve à variação, mas, como digo, é um estudo feito pela PSP, claro, que é um estudo muito limitado à zona do centro histórico, apenas há algumas artérias do centro histórico. A terminar mesmo a nossa conversa, perguntava-lhe, visto que está no seu último mandato à frente da Câmara Municipal de Évora,
Qual será o futuro político de Carlos Pinto Sá? Bem, eu desde a minha juventude comecei a participar, eu dizia até mais do que da juventude, quase da meninice, comecei a participar nesta área política e no combate ao regime fascista através do meu pai, que era membro do movimento democrático e o resistente antifascista, que teve um papel ativo na oposição democrática aqui no distrito de Évora. E, portanto, continuarei politicamente ativo, seja em que funções for, seja ou não em funções de eleito, continuarei politicamente ativo, e isso é aquilo que me está no sangue e que eu acho que é a contribuição que tenho que dar para a sociedade. Quando era presidente da Câmara Municipal de Montemoro Novo, saiu da Câmara Municipal antes de terminar o mandato. Poderá acontecer o mesmo agora na Câmara de Évora? Não. Não vai acontecer? Não. E poderá ser candidato a outra Câmara Municipal nas próximas eleições autárquicas? Não foi discutida essa possibilidade. Estou com a idade que tenho, não vejo que essa possibilidade se coloque, e portanto não vou adiantar mais do que isso neste momento, porque, enfim, julgo que não será de adiantar, mas como lhe disse, isso não significa, tenha ou não tenha um outro cargo político, que baixe os braços e não continue a lutar por uma sociedade mais justa, que é aquilo que me tem motivado, e para contestar aquilo que aí está, que é profundamente preocupante. Ao nível da paz, enfim, a situação que temos no mundo é uma situação explosiva, que nós pensamos que está muito afastado, mas com muita facilidade chega ao nosso país, e portanto a questão da luta pela paz é hoje algo absolutamente essencial. E por outro lado, as injustiças estão a aumentar. Ainda agora recentemente tivemos uma informação que a pobreza em Portugal voltou a aumentar. A pobreza não se resolve com formas caritativas de resolver o assunto, não se resolve com boa vontade, resolve-se alterando o sistema económico que leva a este desfazamento, a esta desigualdade significativa, em que há uma pequena elite que recebe tudo e uma grande maioria que recebe muito pouco. Presidente, o combate continuará a ser esse. Presidente, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui connosco, e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a oportunidade que me deram. Muito obrigado. Muito obrigado.